Son Excellence, Monsieur le Consul Général, à mon nom propre, au nom des responsables de l'association anglaise en France, en tant que président de la Confédération, j'ai la lourde tâche d'exprimer quelques mots de circonstance à votre occupation. Je prends la parole cet après-midi pour m'adresser à vous avec fierté au regard de la qualité du service accompli pour la communauté angolaise de France et plus largement pour les services publics dont vous portiez tous vos couleurs avec magnitude, diligence et magnanimité. Ces mots s'adressent également à Dom Angéline Rossapap, diplomate et fonctionnaire exemplaire qui a pu être au service de l'État pendant ces longues années. Une femme discrète au service de l'État qui a choisi entre les honneurs et les devoirs. Elle a choisi les devoirs pour prioriser l'intérêt de l'État et de la communauté angolaise. Ceci, plus d'une dizaine d'années que vous avez accompagné la communauté angolaise dans vos divers postes de responsabilité et de devoirs. Il y a de cela presque 12 ans, pour être précis. Comment pourrais-je parler de vous sans dire des mots à votre épouse, Donna Angéline? Pour accomplir tout ce que vous avez pu nous servir, exige une bonne compagnie. Vous êtes bien entouré.
pour les Congolais. Cette cérémonie est d'abord, pour nous, communauté angolaise de France, l'occasion de reconnaître votre engagement et vous remercier pour votre forte mobilisation pour faire face à la situation de préoccupation intense de la communauté angolaise sous ces diverses formes de revendications. Vous avez pu gérer et accorder des réponses adaptées, et même si il y en avait des négatifs, mais vous étiez à ce que la considération de l'accueil prime d'abord. Je ne dirais pas tous ces remerciements sans reconnaître vos équipes de travail, considère qui vous ont accompagné pendant ces années pour mettre en place vos missions consulaires. Votre façon de faire est inclusive, avec beaucoup de réunions, de consultations. Je vous remercie de la simplicité affichée lors de vos consultations. Vous savez mettre vos interlocuteurs à l'aise. C'est une méthode d'intégration. Nous avons tous conscience que l'ensemble des demandes faites pour l'intérêt de la communauté n'ont pas pu être réalisées. Nous avons pu avoir l'émission des billets d'identité ici au Consulat général de France à Paris. C'est un résultat qui restera à jamais à vos activités. Nous nous en souviendrons pendant longtemps. Votre engagement, votre professionnalisme, votre dévouement ont été à la hauteur des très lourdes responsabilités qui étaient les vôtres en toutes circonstances. Vous avez pu accompagner et assister à la communauté angolaise de France. Durant vos déplacements dans les diverses villes de France, vous avez toujours été à l'écoute de la communauté. J'en suis témoin. Par moments, je vous accompagne. Vous étiez en première ligne pour trouver des solutions adaptées aux côtés de l'ambassade pour renforcer la sécurisation, rassurer la communauté angolaise lors de la gestion de la longue période de crise Covid. Vous étiez exemplaire. Vous avez fait le suivi de la communauté pour avoir les informations et savoir la situation de chacune et chacun d'entre nous au sein de la communauté à travers les associations angolaises étendues en France. Cette marque de considération pendant cette période est louable. Durant ces moments difficiles, vous avez si fédéré pour surmonter les épreuves et aller de l'avant. Quand nous voulons préparer un discours, de revoir, c'est facile pour un passant. Nous cherchons dans la plupart des cas les mots qui caractérisent le mieux la personne. Dans votre cas, ce n'est pas du tout facile, mon excellence, mais c'est le consul général. Ministre et conseiller à l'ambassade d'Angola en France, je vous dirai en public, mon frère. C'est parce que je ne vois comment pourrais-je m'abstenir avec toutes les vicissitudes que nous avons connues et traversées pendant vos responsabilités. Vous êtes une image de la communauté angolaise de France. Votre passage en France durant plusieurs années ne pourrait en aucun cas se résumer à une page ou à quelques mots. C'est un passage qui marquera notre vie en France. Vous faites partie de la communauté angolaise de France. Nous parlerons de vous. Chacun retiendra et gardera une partie de vous durant la moitié d'un siècle que vous avez parti avec nous. C'est une profonde gratitude que je souhaite vous exprimer aujourd'hui à mon nom propre. Et attentionnez, vous, consul général, très attentionné, ces dernières années ici en France a été un honneur pour nous. Je vous souhaite bon vent pour la suite et faire bénéficier votre expérience en faveur de la nation à votre nouvelle fonction. Je vous remercie. Na sequência, temos uma mensagem dirigida pelos funcionários do consulado.
realidade específica, que obedece cegamente a regras próprias que têm sido ouvidas na mídia. Ao longo dos dias, dos meses e dos anos, vão se tecendo vários laços de amizade, de camaradagem e de respeito, entre outros. E quando a hora da partida soa, há emoções que emergem, que jorram, que pulam nas mentes e nos corações. E à medida que o tempo avança, ficam apenas as memórias vivas. E daí é a saudade. Quanto menos se espera, nos bate esquivadamente a todos. Sempre de licença para entrar. Após essa breve nota introdutória, é oportuno de alçar que o mandato de Vossa Excelência foi coroado dele. Graças ao empenho de todos os funcionários do quadro e do pessoal do recrutamento local, que se dedicaram com espírito de abnegação à laboriosa tarefa de satisfazer as necessidades inerentes à documentação oficial da comunidade angolana, aplicando muitas das vezes os seus direitos fundamentais. Onde gravamos várias lutas, desde a situação precária do posto consular à da pandemia mundial, que todavia persiste. Neste contexto, seria extremamente difícil conjugar as barreiras vivenciadas e enfrentadas comumente. Também é de sublinhar a permanente e incansável existência do consulência junto das entidades estatais para a obtenção e instalação de algumas ferramentas de trabalho que permitiram o pedido de emissão de bilhete de identidade, facilitando deste modo a regularização do pedido de emissão de passaportes. Foi um passo gigantesco e decisivo que contribuiu de forma irrefutável para o bem-estar da comunidade angolana no país anfitrião, recuperando assim a dignidade que há muito lhe vinha sendo dada em virtude da falta de documentação pessoal. A obtenção de passaportes permitiu a legalização de muitos compatriotas e abrandou o número de irregularidades constantes em Europa. Para além desta vitória, é também relevante para a alusão ao registro tardio do nascimento, que contribuiu para a emissão de documentos de identificação civil, bem como a implementação do programa de identificação do registro de identificação civil na diáspora, que permitiu a realização do processo de atualização do registro eleitoral. Não gostaria de deixar de colocar em evidência as obras que estão efetuadas na sala de atendimento e durante a atuação do processo de como a ordem sanitária, ambas em prol dos direitos, uma vez que as condições anteriores voluntariavam a privacidade e saneamento na missão do registro. Para finalizar, endossamos a Vossa Excelência os nossos melhores votos de sucesso nas funções brevemente desempenhará e que a saúde seja uma constante na vossa vida primitiva de pessoas. Que a luz divina ilumina agora e sempre os vossos passos. Esta mensagem não é um adeus, primeiramente uma bênção. Estamos convictos de encontrarmos uma própria estima do tempo. Que o nosso bem haja agradecimento ao Vossa Excelência. Estamos juntos, a família nossa. Como é de atrás, neste momento, temos a nossa representante do Estado angolano, que é ser o corregedor da minha parte. Poderemos ser
pessoas que aqui estão poderem efetivamente permitir esta lateada causada por certo constrangimento. Efetivamente, eu não sei a vida nos pode salvar esta atividade. Fiquei bastante contente, bastante satisfeito por ter a oportunidade de conviver mais uma vez com os dirigentes do consulado, nomeadamente consulado em si. Eu quando fui visitar o consulado, eu fiquei bastante emocionada. E eu referi isso em todos os aspectos. No aspecto humano, no aspecto organizativo, e essencialmente a forma como o consulado, sendo uma instituição humana, ao longo destes anos todos, conseguiu criar ferramentas suscetíveis de poder dar um atendimento eficiente aos nossos concidadãos que vivem no país. Eu fiquei muito impressionada e, aliás, por onde eu tenho passado, tenho sempre referido este aspecto. Organização que permite, na verdade, toda uma série de procedimentos que levam, acima de tudo, a que o cidadão saia de lá, digamos, satisfeito, não leva muito tempo, etc. Claro, não há bela sem senão. Nós nunca podemos, enquanto cidadãos, a função pública em geral, sendo consulado para a instituição da República de Angola, mesmo uma instituição da República de Angola, é natural que haja este ou aquele, digamos, descontentamento, muitas vezes até não imputável ao consulado, mas imputável a quem se dirige o consulado, porque não se pode agradar a toda a gente, mas eu, quando esta visita marcou de tal forma que, a partir dali, permitiu que a Embaixada, porque quando eu vim para aqui, e quem os funcionários da Embaixada que estão diplomatas, vocês devem se ter lembrado que eu falei de um aspecto que para mim é primordial: a inclusão. A inclusão de todos. A inclusão social é fundamental. E eu reparei que o consulado tem esta componente. Porque há uma união. Ora, normalmente isso não acontece por mero acaso. Normalmente quem dirige, como se diz, a cabeça. Nesse caso, a cabeça é o nosso consul-geral. E eu gostaria de o felicitar pela forma como este consulado está, como deixa este consulado estar. Porque não é um trabalho, ninguém faz nada sozinho. Mas para que o trabalho se chegue a determinado ponto, há quem, digamos, que dá as orientações devidas a toda uma equipe que trabalha. Portanto, não é um trabalho só do Sr. Porto, não. Mas quem está a dirigir tem esta vantagem de ser ele a ter de receber prioritariamente, ou em primeiro lugar, digamos, as solicitações relativas a todo o trabalho que ele tem ao longo do seu mandato. Continua assim.
desejo muitos sucessos, muitas felicidades no seu novo cargo, que brevemente será investido. E acima de tudo, eu gostaria também de deixar aqui expresso algo que eu senti ao longo dos 5 meses e 25 dias que estou aqui em França, que é a maior colaboração possível que eu sempre busco. Sei que mas sempre que precisei, e sempre que precisei de apoio e das dificuldades que todos nós, que as nossas instituições aqui têm, nomeadamente a Embaixada, o Consulado e a Unesco, eu sempre dado no sentido de dar a este apoio. É muito bom porquê? Porque nós temos que estar unidos aqui. Nós estamos longe, temos as nossas famílias, nós somos de mediação central, não vocês que vivem aqui, mas nós temos que ter o quê? Acima de tudo, apoio, compreensão, amor. Nós temos que ter isso para que nós possamos, na verdade, exercer convenientemente as nossas funções que estamos diante e o nosso ponto sempre, das vezes que nós precisamos, nunca nos chegou. Porque também uma coisa, nós temos que ter também a coragem política de quando temos que dizer não, a gente dizer não. Mas não, sempre conseguir ter ponto que a política, sempre que o Embaixada pediu, pede, há sempre aquela excelente, digamos, colaboração e integração. Mas deve existir entre nós aqui. Nós não podemos ver a Embaixada do lado, o Consulado do outro e a Unesco do outro. Não. Nós somos todos angolanos. Por isso é que eu digo, inclusão. Fico com pena de deixar de marcar que já se vai retirar para outras funções. Fico com pena, mas tenho certeza que irei ter a oportunidade de fazer, de não ter podido visitar ou acompanhar aquelas visitas que são realizadas pelo Consulado itinerantes. Porquê? Porque, na verdade, quando eu podia ir, foi o dia que eu tinha que mudar de casa. E, consequentemente, não pude ir. Portanto, ficou aqui algo engasgado. Mas vai haver oportunidades para tal. E eu segui o Consulado e as relações, por isso é que nós devemos ter boas relações. Devemos ter boas relações, porque quando há boas relações, facilita tudo. Eu, por exemplo, em Angola, eu dizia sempre isso. Nós em Angola, embora hoje nós já não somos aqueles angolanos que éramos mais chegados à própria vicissitude da vida, como aqui. Um vive longe, o outro mudou para mim, outro está na província, etc. Mas, quando a gente tem, por exemplo, um conhecido, um amigo, seja ele se foi colega, se não foi, mas quando conhece, mesmo a nível do trabalho, eu pego no telefone, olha, fulano, olha, tenho aqui isso, olha, facilita já, é verdadeiramente isso. Portanto, isso quer dizer que as boas relações facilitam o nosso trabalho. Porque nós, acima de tudo, temos que pensar o seguinte, eu defendo também, ninguém aqui sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Até aquele senhor que todos os dias nos abre a porta, porteiro, aquele senhor que nos limpa o chão, ele é importante. Cada um neste mundo tem a sua importância. E nós não podemos ver chefe, todos somos chefes. E vocês não me vejam como embaixador, eu sou uma cidadã.
ou 16 funções de embaixador. Mas eu digo sempre, no meu gabinete, quando as pessoas querem ir, desde que eu efetivamente tenha disponibilidade, eu recebo. Agora não podemos dar uma de que. Não. Essas coisas. Portanto, e essas qualidades o senhor Cônsul de Santo tem-nas. Não é a primeira coisa que eu estou aqui, digamos, a falar, é assim, não. Portanto, muito obrigada, e há uma coisa, isso não se faz. A embaixada vai continuar a ter boas relações com o consulado é tão bom quando nós estamos juntos. Eu lembro-me de uma atividade que nós realizamos, que eu nunca vi, foi uma atividade simples, mas nunca vi crianças tão felizes como aquele dia, a brincarem no jardim da embaixada. Aqui. Houve várias brincadeiras do saco, o pai e a mãe, a saltar aquele dos sacos, né? Havia a dança das cadeiras, comeu-se o algodão doce, aquelas brincadeiras. Porque é isso, nós temos que estar conviver e não estarmos assim tão separados. Portanto, Sr. Cônsul, onde for, não nos abandone. E continua a passar esse testemunho. E eu tenho que passar o meu testemunho às pessoas da embaixada. Está ali a dona Euridice. Nós conversamos muito, não conversamos. Conversamos e eu estou a dar um exemplo de que muitas vezes as pessoas não entendem quando o chefe ou o dirigente está a dizer, olha, não pode ser assim, tá. Nós, os mais velhos, temos uma responsabilidade de transmitir os nossos conhecimentos para as gerações vindouras. Porque vocês são o futuro da manhã. Vocês amanhã é que estarão à frente. Portanto, não se deve omitir nada. Portanto, com estas palavras, muitas felicidades, desejo tudo de bom. O senhor é uma pessoa excepcional, uma pessoa maravilhosa, tem um bom fundo. Depois destas mais emocionantes palavras da senhora embaixadora, vamos convidar o nosso cônsul Santo dizer algumas palavras ao projeto. Ana Maria Oliveira, embaixadora, obrigado por tudo que são também, bola na frente. Digníssimo senhor Manuel João Maria Aguilar, ponto interino, Conselheiro da Bola, excelentíssimo senhor Fernando Porto, presidente da CAP, Confederação Presidente da Confederação do Banco Ocidental. Minhas senhoras, meus senhores, dou as boas-vindas a todos quantos funcionaram esta cerimônia linda que se realiza em festa da comemoração do 11º aniversário natalício do Dr. Antônio Neto, das instituições da Covid-19, incluindo pelas limitações financeiras decorrentes da crise mundial, foi possível cumprir de forma exitosa com plena dedicação, mas esta missão de 5 anos fez embora
terem sido adiados importantes projetos, como a aquisição de uma Casa de Angola, a emissão do passaporte nacional a partir deste outro consulado e a continuidade da educação periódica do consulado itinerante para as diversas províncias. No entanto, sem me alongar, abro aqui um parêntese para destacar algumas ações relevantes levadas a cabo o impacto na vida da comunidade angolana que marcaram o meu consulado, nomeadamente o complexo e de longa data tema da logística que nós tivemos a coragem de resolver a instalação de um posto de identificação nacional, feitos que mitigaram a gritante chamada à demanda deste serviço. Alguns dados estatísticos obtidos ao longo do nosso consulado, ou seja, desde 2017 até 15 de setembro de 2023, testemunham que foram realizados 14.000 registros de consulados, totalizando 26.397 cidadãos angolanos de direitos humanos. Foram obtidos 8.325 passaportes ordinários, emitimos 8.271 vistos de entrada em Angola por motivos diversos a cidadãos estrangeiros, desde a inauguração do posto de legislação civil e criminal que teve lugar ao final de outubro de 2020, já foram emitidos 3.724 bilhetes de identidade e 207 certificados de registro criminal. Tudo isso foi um trabalho pelo incremento da aproximação com os líderes e com a comunidade residente, com o qual trabalhamos de mãos dadas, partilhando ideias, das quais alguns frutos estão sendo recolhidos ou pedidos pela satisfação dos seus anseios. É importante sublinhar que tudo foram os amigos que fiz, a família nova que descobri, quer como funcionário das missões de Angola aqui representadas, quanto como membros da nossa comunidade angolana de França. Muito aqui não se encontra entre nós, mas que sintam carinhosamente abraçados. Esta despedida não significa um adeus, apenas ultrapassar de mais uma etapa que espero que não afaste completamente as nossas amizades e as nossas vidas. Este é um trabalho de continuidade, de proteção da comunidade angolana residente em França, iniciada por meu antecessor, excelentíssimo Sr. Manuel Domingos Antônio Figueiredo. Durante o nosso consulado, realizamos mais de 40 missões itinerantes e assistência consular, particularmente a cidadãos acamados e reclusos que necessitavam de assistência jurídica. Acho que nunca hoje constatamos a ver uma maior proximidade entre os cidadãos angolanos residentes ou o Consulado-Geral de Angola em Paris. Neste particular, exorto aos ilustres representantes da comunidade angolana em França a prestarem o mesmo apoio e colaboração à minha sucessória, que chegará dentro de dias, ajudando-a na sua integração no seio da comunidade angolana em França. Caros compatriotas, aproveito o iniciei para agradecer pela organização desta cerimônia de despedida. O momento é igualmente de agradecimento para todos quantos direta e indiretamente trabalharam para o êxito
desta minha missão. Agradeço primeiramente a minha esposa. Apesar de ter estado de saúde, não tem poupado esforço para apoiar os meus filhos, pela paciência, pela família, mais precisava. Quero dirigir uma palavra de grande apreço às santíssimas senhoras embaixadoras de Angola e França, da Unesco, pela Irmandade, pelo apoio e inspiração iniciado ao longo deste curto tempo de convivência. Aos colegas que comigo trabalharam ao longo deste período de missão, meu muito obrigado. Mas ainda assim, peço aos colegas que continuem com o trabalho de equipe, pois que quando assim acontece, ficamos mais motivados e comprometidos. Afinal, uns dependem dos outros e todos são responsáveis pelas falhas e pelo sucesso. Por isso, o trabalho é equipe. Deixa todos mais fortes. É união e amizade em prol de um bem e de um objetivo comum. Um agradecimento especial vai para aquelas pessoas que tiveram coragem de denunciar as mais práticas de contrafação de documentos diversos e não só, aos quais encorajamos a continuarem com este espírito patriótico de missão. Os óbvios a encerrarem fileiras em torno da nova chefe de missão para que o consulado no país continue produzindo grandes feitos. A seguir, o coletivo de funcionários do consulado tem um presente ao Sr. Isabel Júnior. Muito obrigado. Em seguida, o consulado. Olha, aí tem um presente. Um é do coletivo de trabalhadores, de funcionários, e outro é do consulado. Obrigado. Assim sendo, estamos lado. O gabinete do Sr. Costa, o funcionário do gabinete do Sr. Costa, está também bem. Obrigado. Beijo também. Combinado não foi esse. Obrigado por prestigiar o nosso ato. Assim, o senhor Constitucional, apesar, parece que já estamos fora de hora para o nosso almoço. Vamos desejar bom apetite a todos e que tudo corra bem até a sessão acabar. Obrigado.
Noi due. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ah? Até eu falei de você no Manga Jornal, eu tenho mais de 100 fotos de você. Daqui a pouco, daqui a pouco. Chefe aqui. Como é? O senhor está a fazer música? Música do coisa. É o coisa que tem que resolver isso. Música do fundo. Música ambiental. Pergunta na casa. Você quando está filmado, depois não comes. Depois para comer. Sim, 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 sim. Não, também. Exagera uma coisa, mas força. Não pode ser nada.
Aqui estão nós Diego, lá que eles não conseguem ver. Porque na hora de beleza para a família. Sempre que ganha, não tem tempo para você ter confiança. O Irão faz isso. O Irão fez assim. Porque se você já fabrica
Não, você faz o que ele faz. Tá igual, tá igual. Já pode fazer 1 milhão por dia. Não, seria eu ir ao centro. O próximo era o Irão. Mas nunca. Esse mesmo. Zomba. Assim? Na ONU. E acho que Estava daqui exatamente a democracia mesmo. o discurso tem muito bem, quando ele também, Tá boa continuação então. Да, вот это. Еще у нас. Ну já foi. Tu me fais aussi des photos avec le consul. Hein? Moi aussi. Hein? Je voudrais aussi. Bien. Je vais faire une photo. Ouais. Là, tu as mis mode photo. Oui. Foi fácil. Vai estrangeiro. Mas graças a Deus. Mais tu n'as pas mis même photo? Non, je comprends pas ça. J'aime l'autre qu'il y a un petit écran ici. Voilà. Obrigado. Obrigado.